que está nos acompanhando aí ao vivo pelo YouTube, né, avisar que a gente vai estar vendo periodicamente para ver se há alguma sugestão, alguma pergunta que eu possa estar levando para o doutor Eurípides, né? Ele gentilmente se dispôs, todo mundo sabe como está complicada a nossa situação ainda, a gente está longe, acho que ainda do pico, né? A coisa ainda está muito... E ele tem um papel fundamental, que é a questão de cuidar da saúde mental, né? da toda a população de médicos e funcionários, enfermeiros, né? Hoje, acho que, inclusive, acho que se comemora o Dia do Enfermeiro, que é outra pessoa-chave para todo esse... Eu queria parabenizar todos eles aí, que são todos heróis, né? Eu acho que, com toda essa situação que a gente está passando, a gente sabe que essa doença é super contagiosa, então são pessoas realmente que merecem todo o respeito. Então, esse web seminário também está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar isso na íntegra para quem não puder eventualmente estar assistindo agora ao vivo, né? Então, antes de mais nada, eu vou passar diretamente a palavra para o doutor Eurípides para que ele possa dar sequência aí. A gente já mais ou menos conversou um pouquinho sobre a sequência, e a gente vai, então, na medida do possível, fazendo aí algumas paralisações, só para colocar, eventualmente, alguma pergunta a mais, enfim, mas ele está, então, agora com, vamos dizer, com a direção aí da palestra. Então, mais uma vez, agradeço o doutor Eurípides para ele poder, então, dar início. Por favor. Boa tarde a todos que assistem aqui pelo canal do IVPESP. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Hélio. Espero que esse nosso encontro possa ser enriquecedor para aqueles que estão assistindo. A ideia é de começar eu falando um pouco da minha trajetória. É isso, Hélio? Essa é a ideia. Então, eu estudei em colégio de padres, no colégio jesuíta, o Colégio São Luís. Depois do Colégio São Luís, o meu grande sonho era entrar na Faculdade de Medicina da USP. Era um objetivo muito importante para mim. Eu entrei na Faculdade de Medicina da USP e fui muito acolhido pela nossa comunidade acadêmica. Os alunos na Faculdade de Medicina da USP, em geral, têm várias oportunidades de vida acadêmica, né? Entre elas tinha a Atlética, a Associação Atlética Acadêmica. Eu gostava de jogar bola, então eu me envolvi, né, nesse grupo que participava da Atlética, e virei presidente da Atlética. Eu costumo dizer que é uma das experiências que eu mais valorizo no meu currículo, a experiência de ter tido esse papel de liderança entre alunos e ter que representá-los diante da instituição de uma forma mais ampla e motivá-los nas diversas competições e lidar com as diferenças e nos juntarmos em torno de objetivos comuns. Depois disso, meu pai era psiquiatra e ele me influenciou na minha escolha pela psiquiatria. Eu fui fazer residência no Instituto de Psiquiatria da USP, aqui que faz parte do complexo do Hospital das Clínicas. Logo percebi que eu queria fazer carreira acadêmica, queria ser professor. Na minha época, para você fazer carreira acadêmica, você tinha que ir para o exterior. Hoje eu acho que a gente consegue, em função de inúmeras colaborações internacionais, formar grandes pesquisadores que podem ir e vir, e a gente consegue fazer tudo por métodos como esses. A experiência de morar fora hoje é muito mais uma experiência humana, na minha opinião, do que necessária para o seu desenvolvimento científico. Mas naquela época não era. Então a gente idealizava, até hoje a gente fala muito da Harvard, tinha lá o Massachusetts General Hospital, que era o principal hospital da Universidade de Harvard. E eu fiz a minha tese inicial com manifestações psiquiátricas no lúpus eritematoso sistêmico. Quer dizer, uma doença sistêmica que provoca manifestações no sistema nervoso central e daí transtornos mentais. Eu estudei isso. Quando eu fui para lá, eu ia trabalhar nessa área de consultoria psiquiátrica. E lá tinha um indivíduo chamado Thomas Hackett, que tinha feito o General Hospital Psychiatry, que era o principal compêndio de psiquiatria nessa área de consultoria psiquiátrica. Eu fui para lá, ele tinha falecido. Tinha uma equipe lá que continuava com um brilho, mas não fazia pesquisa. Eu fui com recursos do CNPq e eu queria ficar 2 anos. Eu era casado, tinha 3 filhos, fomos todos juntos, e eu queria achava que aquele investimento não podia ser de 1 ano só. E daí eu precisava renovar minha bolsa para isso, eu precisava ter uma trajetória de pesquisa lá. Então eu procurei fazer, como eles não faziam pesquisa nesse grupo, eu fui fazer pesquisa
num outro grupo que estudava transtorno obsessivo compulsivo, um cara chamado Michael Janik. E daí comecei a trabalhar nesse grupo, era uma área nova para mim. Ele me colocou para trabalhar com 2 pessoas que eram as pessoas menos produtivas daquele grupo. E depois de um tempo eu senti que não ia conseguir trabalhar com aquele, não ia ser muito produtivo para mim trabalhar com aquelas pessoas. Disse para ele que não dava para trabalhar com aquelas pessoas. Ele ficou muito bravo comigo, parou de falar comigo um tempo. Mas eu comecei a fazer um projeto de pesquisa e comecei a eu, como eu tinha estudado, tinha essa experiência de estudar doenças, outras doenças neurológicas com manifestação psiquiátrica, eu fui estudar o transtorno obsessivo compulsivo, mas tinha um artigo lá que mostrava que quem tem toque, essas manias, preocupações, pensamentos que vêm de uma forma recorrente, as pessoas fazem então comportamentos de alívio, como lavar as mãos, né, para aliviar esses pensamentos que muitas vezes estão ligados à contaminação. Esse é um tema interessante para falar agora na época do coronavírus, depois a gente pode falar sobre isso se você quiser. Mas esse professor da Yale, chamado James Black, tinha publicado no New England, que é uma das revistas que a gente mais valoriza, um estudo mostrando que quem era filho, quem tinha tiques síndrome de Tourette, tiques vocais, tiques motores como esse, quem tinha tiques tinha uma frequência maior, uma chance maior de ter toque. Então parecia que tinha um link genético entre quem tem toque e quem tem tique. Eu estava num centro de toque, mas eu comecei a fazer nosso projeto estudando jovens com síndrome de Tourette, tiques, né, e transtorno obsessivo compulsivo. Quando a gente terminou nosso primeiro paper, eu mandei para o pessoal da Yale, que era o pessoal mais forte nessa área de síndrome de Tourette. E o pessoal da Yale falou, não sei se eu concordo muito com o que você está escrevendo, mas vem aqui apresentar o seu trabalho. E eu fui. E daí, quando eu cheguei na Yale, eu fui muito bem acolhido, eles gostaram, no final, eles gostaram do trabalho e começamos a trabalhar juntos. E na Yale, esse cara, particularmente James Blackman, era uma pessoa que pensava em universidade como algo realmente universal, a ideia de que o que eu sei é para dividir. E então, todos os papers que eles tinham na época, eles impressos, naquela época a informação impressa era muito valiosa, porque você mandava para a revista, daí 2 ou 3 anos para sair, você estava ganhando 3 ou 4 anos de pesquisa, você tinha um paper impresso. Hoje, as bases de dados tem os papers até antes de você ser impresso. Então, hoje você tem acesso muito rápido. Naquela época era demorado. Então, esse meu convívio com o pessoal da Yale, daí o chefe da Yale, que era o Donald Cohen, também virou um mentor para mim. Eles investiram muito em mim. Toda vez que eu ia lá visitá-los, eu tinha todos os artigos impressos que eles produziam, porque eles me dividiam os artigos. Eu chegava aqui na Harvard, agora que eles não conversavam, obrigados. Não se trocavam ideia. Tinha uma competição acirrada entre eles. Eu tinha informação, então, da Yale e tinha informação da Harvard. Eu chegava da Yale e dividia, porque eu também acreditava nessa ideia de dividir conhecimento. E daí eu comecei a ser muito valorizado. Daí o meu chefe mudou totalmente a visão que ele tinha de mim, que não era muito boa até então. Mas, a partir dos resultados que a gente estava tendo na nossa pesquisa, a gente começou a me olhar de uma outra forma e me abriu todas as portas. Então, quando voltei para o Brasil, eu tinha uma relação muito sólida com a Harvard, e daí nós pudemos mandar muitos alunos para a Harvard, e com ele fizemos convênios, e foram alguns dos convênios que perduram até hoje, já faz mais de 20 anos que isso aconteceu. Daí criamos um grupo aqui de estudo na área de transtorno obsessivo compulsivo, e daí um outro sonho para mim era ser professor titular. Eu queria muito um dia ter papéis de liderança na Faculdade de Medicina, que contei para vocês aqui que eu tinha uma ligação muito forte. E daí, quando apareceu o concurso, apareceu na área de psiquiatria da infância e adolescência, e eu não era um psiquiatra da infância e adolescência. Então, para que eu pudesse me candidatar para esse concurso, eu fui de novo para os Estados Unidos, eu tinha virado também professor na Duke, então eu tinha essas minhas relações internacionais, eu fui para lá preparar um projeto. Nessas 3 instituições, o diretor do NIH era meu amigo também, eles me ajudaram a montar um projeto. Quando eu voltei para o Brasil, submeti esse projeto, tive a chance de o CNPq e a FAPESP abrirem naquela época os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Então eu apliquei para esse projeto e nós conseguimos recursos com o objetivo de me credenciar para ser um psiquiatra da infância e adolescência, que eu não era. Então nós fizemos um projeto que é o Instituto Nacional de Psiquiatria e Desenvolvimento, que é um projeto que procura identificar indivíduos em risco para a gente fazer intervenções antes da doença aparecer. E nós já renovamos esse projeto e já estamos há mais de 10 anos desenvolvendo essa linha de pesquisa na área de psiquiatria da infância e adolescência, ao lado do transtorno obsessivo compulsivo, que continua sendo a minha área de interesse. Mas eu comecei a assumir cargos de liderança, e eu há 10 anos tenho sido chefe do departamento de psiquiatria. Eu fui 8 anos chefe, 2 anos chefe suplementar,
E quando surgiu esse momento do Covid, eu me senti, mais uma vez, no momento de mudar um pouco mais ainda a minha trajetória de pesquisa, no sentido de entrar nesse estudo dos impactos do Covid na saúde mental, porque ficou claro para mim que o nosso hospital, todas as clínicas, sendo o quartel-general, eu entendo que o Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina tem um papel hoje de pioneirismo e liderança em tudo que vai acontecer no país nessa área do Covid-19, e sendo lá nosso quartel-general, a gente entendeu que a gente precisava desenvolver um programa para cuidar dos profissionais de saúde mental, e eu posso falar com calma mais para frente, porque senão, como eu vou dizer em seguida, a gente não vai ter recursos humanos para combater essa pandemia. E tendo nós, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, esse papel de liderança, nós fizemos um programa que pretende ser um programa escalável, reproduzido e replicável no país. Então, esse é um dos nossos objetivos, que é dar escala a esse projeto. E é onde eu estou agora. Então, assim, eu queria também só destacar na sua trajetória que a importância que o CNPq teve em tudo isso que você conquistou, né? Então, a importância dessa instituição, que hoje, infelizmente, tem sido assim, muito desprestigiada, inclusive com recursos e com seu papel, se fala de fusão, de CNPq, de CAPES, e você vê como que ela foi importante na sua trajetória, né? O CNPq foi fundamental para mim. Você sabe que quando eu fui renovar minha bolsa, como eu te falei, estava naquela fase que meu orientador estava muito desapontado comigo, porque eu não tinha seguido o que ele tinha pedido para fazer, e eu pedi uma carta para ele, de renovação, e ele não me deu a carta. Mas você sabe que o CNPq aceitou o meu projeto e me deu a renovação, e depois, no final do projeto, como eu falei, o meu chefe deu uma senhora carta para mim, e eu tive a chance de, com o apoio do CNPq, ficar os 2 anos que eu queria. Mas voltei, e o CNPq tem sido um grande apoio para nós até hoje, né? Não só com bolsas de produtividade, esse NCT tem toda uma metade do recurso vem do CNPq, sempre com muita dificuldade, né? O CNPq, a gente sente que, como você falou, é uma instituição de grande relevância e muito pouco prestigiada no país, particularmente nos últimos governos, né? Esse nosso INCT, por exemplo, tem um valor considerável que não foi liberado até hoje. A gente não sabe quando vai ser liberado, atrapalhando bastante os nossos projetos. Eu acho que uma das coisas boas que está acontecendo nessa crise do Covid é que se voltou a olhar para a pesquisa como uma forma de solução, e a importância da pesquisa tem sido agora verbalizada pelos políticos. É um dos pontos positivos, nós temos que falar de coisas positivas dessa história toda, essa é uma do que vai emergir positivamente de tudo isso, eu acho. A pesquisa vai voltar a ser relevante no país, espero. A outra coisa que você falou, apesar que você disse que hoje, eventualmente, você tem condições no Brasil de dar uma formação de qualidade para os mestrados, para os doutorados e tudo mais, mas a gente vê que o papel da internacionalização, né, ele é fundamental, essa continuidade, porque a gente não pode, né, com essa globalização, ficar, infelizmente, só restrito, né, ao país. Quer dizer, é claro que em muitas áreas hoje não é preciso mandar alguém para fazer um doutorado lá, mas a continuidade da colaboração, da internacionalização, me parece ser um ponto fundamental, não é isso? Eu acho que é um ponto fundamental, né? Nós temos investido muito nisso. Eu sou o principal investigador de um projeto com o National Institute of Health. Esse projeto é um projeto que participam 5 países. A nossa equipe tem se beneficiado muito dessa colaboração. O NIH tem uma forma de cuidar dos projetos de pesquisas que tem sido um exemplar para nós. Eu tenho até falado, eu vi que aqui o Luiz Eugênio veio falar aqui há poucas semanas atrás. Por exemplo, eles têm um program manager, né, um gerente de projeto. Então, eu tenho que me reportar para esse gerente de projeto, que acompanha nosso projeto de uma forma muito interessante, porque não é só no sentido de ele querer o resultado, ele ajuda a gente a conquistar, quer dizer, realizar o projeto. Ele é um cara que ele é valorizado e remunerado pelo nosso êxito. Quanto mais próximo a gente chega da meta, mais ele é valorizado dentro do NIH. Então, eu achei que a gente aprendeu muito. Os americanos, temos muito a aprender com eles em termos de organização, na parte de pesquisa, a confiabilidade do que a gente está gerando nesse projeto conjunto é
muito relevante. Então, eu acho que a internacionalização é uma saída. Nós temos um convênio com a Yale, por exemplo, que a USP até agora tem um convênio com a Yale, mas nós temos um convênio forte com a Yale. A Yale é uma cidadezinha de 100 mil pessoas. Nós temos mostrado para eles, nessa colaboração, que nós temos aqui no país fonte de recrutar muito mais pacientes do que eles conseguem lá. Eles têm, às vezes, perguntas, nos ajudam a fazer perguntas mais avançadas, porque eles estão num ambiente mais rico em termos de informação. Então, a gente tem conseguido juntar, nessa colaboração, fazemos juntos perguntas mais relevantes, nossos alunos vão para lá, são treinados lá, voltam, a gente realiza esses projetos em conjunto, de forma que a gente tem melhorado a qualidade e o impacto das nossas publicações através dessas colaborações. O Instituto Karolinska hoje tem um convênio oficial conosco também, eles estão interessados nessa colaboração, eles vieram até nós. Então, eu acho que não dá para fazer pesquisa sem colaboração internacional, obviamente, você sabe disso, mas cada vez mais a gente tem oportunidades nesse sentido. Bom, então eu acho que agora, se você pudesse falar um pouco, esse projeto que você acabou de dizer, que seria um projeto, inclusive, que poderia ser disseminado a nível do Brasil, né? Sobre exatamente como ser o trabalho de fazer esse apoio, né, na saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, e se você quiser projetar alguma coisa também, você fica à vontade. Tá joia. Então, eu acho que o corona, essa doença, essa pandemia, ela pode ser considerada um grande desastre, um desastre biológico. E, no contexto, então, ela vai afetar a população, a todos nós, de diferentes formas. Mas talvez ninguém vai mais ser afetado que o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Porque são os profissionais de saúde, todos que têm mais chance de serem infectados. Então, todo profissional de saúde potencialmente também é um paciente. Não só porque ele vai ser infectado, mas porque ele está diante de vários outros fatores psicossociais que vão contribuir para que ele desenvolva transtornos mentais. Então, alguns estudos já mostram que na população, nos profissionais de saúde em geral, cerca de 50% dos profissionais de saúde vão ter algum tipo de transtorno mental durante esse período. Seja ansiedade, transtornos ansiosos, que são os mais frequentes, transtornos depressivos, reações agudas ao estresse. De alguma forma, essas pessoas vão estar muito impactadas com essa pandemia. E por que eles estão mais... Por que eles são mais afetados? Eles são mais afetados porque eles vão ter mais chances de ser infectados. Mais chances de infectados, só de ter a chance de ser infectado, eles acabam precisando se afastar das suas famílias ou ter uma preocupação exagerada com levar a membros da sua família a infecção. Muitos deles têm fatores de risco e a responsabilidade disso é um grande peso para eles. E todos os equipamentos de proteção individual, nenhum deles é infalível. Então, haverá muitos lugares no país que vão faltar isso que a gente chama de EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Além disso, esses indivíduos têm um impacto, uma certa estigmatização. A população, por incrível que pareça, fica com muito medo de se contaminar e acaba tendo comportamentos bastante agressivos. A gente tem acompanhado aí na mídia, em transporte público, você não pode usar um jaleco, certos enfermeiros são hostilizados nos seus condomínios, ninguém pega o elevador junto, sempre com esse receio de se sentirem, poderem se contaminar por eles. Uma vez que você é infectado, você tem mais chance de ter que fazer uma quarentena, e a quarentena em si também é um fator de risco para desenvolver esses transtornos mentais. Então, a gente acredita, e você imagina, um profissional de saúde sob estresse, ele também tem menos poder de concentração,
ele acaba se cuidando menos e pode se contaminar mais fácil. Uma vez contaminado, ele está fora da força de trabalho, por um tempo, pelo menos. Eles também têm medo de ficarem doentes, porque hoje, o fato de você ser mais jovem, às vezes não ter fator de risco, não te assegura que você não vai ter uma doença grave, uma expressão grave da doença e até morrer por causa disso. Estou vendo muitos jovens morrerem sem fator de risco. Então, por que não eu, né? Então, há um considerável estresse. Então, ficou claro para nós que, com isso, por tudo isso, a gente tem um certo número de pessoas que vão pedir demissão, há um grupo de pessoas que pedem licença e aqueles que estão infectados e vão para a quarentena e ficam doentes. Então, se a gente não cuidar dessa força de trabalho, desses recursos humanos, a gente vai estar muito enfraquecido para lidar com o impacto dessa pandemia. Então, nós, estimulados pela Faculdade de Medicina e pelo Complexo do Hospital das Clínicas, resolvemos desenvolver um programa que chama Com Você 19, em alusão ao Covid-19. Então, esse programa Com Você 19 tem o objetivo de ser o EPI, ou seja, o protetor, né, o equipamento de proteção de saúde mental do profissional da saúde. Gostaria que eu falasse do programa, como é que ele é? Sim, exatamente. Como é que ele concretamente ajuda esses profissionais a superar essas dificuldades mentais que são, de alguma forma, desenvolvidas e apresentadas. Então, eu vou mostrar o programa aqui um pouco, acho que é mais gostoso para quem está assistindo, uns slides aqui no nosso... Veja se vocês estão vendo aí, Hélio. Isso. Ok? Então, esse Com Você 19, né, o EPI de saúde mental dos colaboradores do Complexo HC. Como eu disse, nós queremos ser muito mais do que isso. Queremos ser o EPI de saúde mental dos profissionais de saúde do Brasil. Mas a gente tinha que começar e testar essa ideia de algum lugar. Começamos aqui no Complexo do Hospital das Clínicas. Então, ele tem vários componentes. Vou começar aqui de baixo. Tem um componente de treinamento. Nós temos uma missão, uma tríplice missão, né? Assistência, ensino e pesquisa. Então, nós temos um componente que é treinar residentes, futuros médicos, psicólogos, a partir desse programa. E um outro importante missão para nós é disseminar essas informações muito além da comunidade daqui da USP. E nós temos um componente de pesquisa. A gente quer estabelecer, nós bolamos uma porção de questionários que são enviados para os 21 mil funcionários, e, a partir daí, nós precisamos acompanhar ao longo do tempo essas pessoas, medindo o seu grau de estresse em diferentes áreas, e também identificando quem está sob maior risco, para então desenhar intervenções mais específicas para esses subgrupos. Além disso, nós estamos fazendo vários outros tipos de pesquisa que envolvem, por exemplo, o fato de que a gente está aprendendo que esse vírus é muito mais, a doença do coronavírus é muito mais que uma doença infecciosa, mas uma doença imunológica, sistêmica, que a partir de processos inflamatórios acomete diferentes órgãos, inclusive o cérebro. Então, nós temos uma pesquisa incipiente que a gente quer entender quais são as manifestações dessa doença no sistema nervoso central, no cérebro. Além disso, as pessoas que estão com essa doença, estão sendo tratadas nas UTIs, muitas vezes precisam de medicamentos, como a cloroquina, que também têm manifestações psiquiátricas, que também estão associadas a quadros psicóticos, depressão, ansiedade. Aqueles pacientes que estão na UTI são sedados, são tratados com benzodiazepínicos. A doença cursa com quadros confusionais agudos. Nós queremos ajudar, a partir dessas pesquisas, ao clínico que está na linha de frente poder fazer o diagnóstico diferencial desses quadros de delírio, que a gente chama quadros confusionais agudos, e também entender como nós podemos tratar melhor essas pessoas e diminuir a morbidade da doença. Então, esse é um componente de pesquisa. O componente assistencial, a gente começou com uma grande ênfase numa hotline, quer dizer, são 2 linhas telefônicas que por 24 horas por dia, qualquer colaborador do Hospital das Clínicas pode ligar, do lado de lá ele vai encontrar um residente, vai ouvi-lo, vai acolhê-lo e vai fazer uma triagem. Será que ele está precisando de uma ajuda psiquiátrica? Será que ele precisa de uma ajuda só psicológica?
se ele vai ser triado para esses dois braços, tratamento psiquiátrico, retirada de medicação, tratamento psicológico, se ele precisar de apenas uma abordagem psicoterápica. Só que a gente começou a ver que não basta só isso. Muitas pessoas não procuram a hotline, ainda há muito estigma em torno da doença mental. Então, nós também resolvemos fazer intervenções que a gente chama de preventivas. Então, tem uma coisa que é uma triagem ativa. A gente vai até pessoas que a gente acha que estão sob maior estresse e convida elas para serem atendidas na nossa hotline. Ou a gente já indica diretamente alguém para acompanhá-la. Nós também temos uma outra intervenção que chama primeiros cuidados psicológicos, está errado aqui. Então, nessa intervenção, eu vou comentar em seguida, nós vamos lá, treinamos e capacitamos equipes para ouvirem de uma forma estruturada e ajudar de uma forma sistemática pessoas do seu serviço que estão precisando de ajuda. Então, são os próprios líderes que vão fazer isso, não nós psiquiatras. Durante todo esse processo, nós vimos também que existem questões que aparecem na nossa hotline que estão gerando estresse, que são questões de natureza psicossocial que nós podemos ajudar. Então, essa é uma intervenção psicossocial que eu vou comentar em seguida. E a nossa divisão, nosso departamento de terapia ocupacional do Hospital das Clínicas vai fazer uma intervenção com quem está afastado, para acompanhar esse indivíduo na quarentena, entretê-lo durante esse período, ajudá-lo a fazer tarefas que possam ajudá-lo a se sentir melhor para que ele volte com toda a sua força de trabalho. Acabei falando demais nesse slide, talvez eu podia ter mostrado esse slide que fala um pouco da hotline, então. Vou mostrar para vocês os principais resultados dessa hotline. Eu acho que eu posso comentar com vocês. Os principais resultados envolvem, olha, 50% das pessoas que nos procuram, 55% são médicos e enfermeiros. 32%, um terço são enfermeiros e técnicos de enfermagem. O restante são profissionais administrativos. A queixa mais comum são quase a ansiedade. Então, a maior parte das pessoas está muito ansiosa. Quase 90% são sintomas ansiosos proeminentes. Medo, ameaça, como lidar com essa incerteza. 50%, 45% são quadros depressivos, 40% são pessoas com insônia, 5 a 7% são indivíduos com reações agudas ao estresse. Outro aspecto importante, a minoria, cerca de 20%, precisou que nós introduzíssemos uma medicação. A maior parte, 60%, não tem antecedente psiquiátrico. Então, eles não tinham história prévia. Portanto, essa experiência em si está sendo o suficiente para desencadear neles esse primeiro episódio em que eles se sentem precisando de uma ajuda psicológica e psiquiátrica. Então, são os nossos principais resultados. A intervenção preventiva, então, são os primeiros cuidados psicológicos, que é uma intervenção com uma certa talvez seja a intervenção com mais evidência e proposta pela Organização Mundial de Saúde. Envolve aqui você observar, a capacitar essas pessoas a observar as pessoas ao seu redor, sobre as suas necessidades evidentes e urgentes, e verificar se alguma pessoa está tendo uma reação mais séria de estresse, a fazer de uma forma adequada a escuta das necessidades dessas pessoas e se aproximar delas no sentido de ajudá-las a buscar ajudas. Acho que no modo de apresentação é melhor? Oi? É melhor nesse modo aqui, né? Sim, está ótimo. Nós já atendemos hoje o Instituto de Radiologia, o Instituto do INCOR, mas vamos agora entrar na MI, no pronto-socorro, nas enfermarias que estão sob maior estresse. Além disso, a gente tem nossa divisão de humanização do Hospital das Clínicas, liderada pela Isabel Rios, tem um programa que chama Enfermagem que Acolhe. Por que esse programa é relevante? Porque quando a gente estuda os fatores de risco, quais são os subgrupos entre os profissionais de saúde que mais têm chance de desenvolver um transtorno mental durante esse período,
são os enfermeiros, particularmente as enfermeiras mulheres, que têm mais risco. Além das enfermeiras mulheres, aquelas enfermeiras mulheres que têm fator de risco, que estão mais tempo trabalhando, a gente até achou que era uma questão de idade, mas não. Talvez seja porque aquelas que têm mais responsabilidade e aquelas que têm alguém na família acometida da doença. Então, esses são os nossos grupos de risco. Então, esse grupo de divisão faz rodas de conversa com as enfermeiras, com grupos de enfermeiras de até 6, 4 vezes no período, podendo se renovar, e esses aqui são os grupos que já foram atendidos. Quais são as principais queixas dos nossos profissionais da área de enfermagem? Eles se queixam de sobrecarga no trabalho, de preocupações com a família, de não contaminá-las, o medo de se contaminar e ficar doente. No nosso caso, talvez seja algo maior da nossa instituição, há uma grande preocupação com os pacientes internados pela gravidade. Nós recebemos aqui no complexo do Hospital das Clínicas os casos mais graves. E há também preocupações com faltas de recursos. Se nós vamos ter isso, se isso vai acontecer. Mas nós estamos fazendo desse grupo um lugar de escuta. Por exemplo, fala-se aqui numa necessidade de uma área de descanso, o hospital está sendo remodelado muito rápido, e isso não foi previamente planejado. Então, um micro-onda poderia trazer um certo alívio para elas. Se nós pudéssemos propiciar moradia próximo ao hospital, isso também trazia um outro alívio, uma vez que essas pessoas pudessem sair das suas casas e para não contaminar suas famílias, isso podia ser um alívio para elas. Estarem mais próximo do hospital também pode ser um alívio. Então, esses grupos são muito mais do que só ficar ouvindo e tentar fazer um acolhimento, mas são também uma oportunidade de a gente identificar necessidades e rapidamente levá-las ao nosso comitê de crise para que sejam implementadas. Então, nós também estamos preocupados nessas intervenções em identificar fatores de risco de natureza psicossocial que podem contribuir para essas pessoas ficarem mais ansiosas. Então, os transtornos mentais são uma interação entre fatores psicológicos, fatores ambientais, entre eles fatores de natureza psicossociais e fatores genéticos. As pessoas que têm história prévia, que tiveram uma doença psiquiátrica prévia, elas são sob maior risco, merecem uma atenção à parte. Mas todos são prejudicados por esses fatores psicossociais. Então, se a gente puder rapidamente identificar e intervir nesses fatores psicossociais, nós podemos fazer uma diferença na expressão psicopatológica final. Então, essa passou a ser uma das nossas intervenções. Aqui na nossa hotline reaparecem essas queixas. Uma enfermeira falou, nunca tive tanto medo de trabalhar na minha vida. E a sobrecarga de trabalho. Aqui nós podemos ajudar também. Se a gente sensibilizar as nossas lideranças a terem folgas mais que permitam um descanso adequado. E há uma sensibilidade muito grande da direção da nossa instituição nesse sentido. Nós escrevemos um editorial até, né, eu mandei para você, se você quiser disponibilizar, mas seria bom disponibilizar semana que vem, que ainda não está publicado. Mas esse editorial, a gente chama atenção para o fato de que faz uma diferença a gente conseguir que os profissionais da saúde sintam que as suas instituições estão ligadas, estão preocupadas com ele. Então, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o governo também pode demonstrar preocupação com eles, como eu vou falar mais para frente. Vou pretendo falar mais para frente. Então, essa aqui são as diretrizes da IASC, que é Interagency Standing Committee, que é uma agência da ONU, de interagência, né, um setor da ONU voltado para grandes desastres. E eles propõem essa pirâmide de serviços. Né? Aqui a hotline seria o serviço especializado, mas há toda essa preocupação com segurança e aspectos básicos dos serviços que nós entendemos que faz parte do nosso trabalho e a partir dessa identificação e cuidado desses fatores, diversos fatores, nós vamos prevenir a expressão de problemas maiores durante o curso dessa pandemia. Eu vou pular um pouquinho, ser um pouquinho mais rápido, mas talvez chamar atenção para vocês para esse site que nós desenvolvemos, em que nesse site
parte desse componente educativo do nosso programa. Existem aqui vídeos que vocês podem assistir, são vídeos de 5 minutos, nesses vídeos de 5 minutos, com sugestões práticas de promoção de saúde, e há vídeos de 10 minutos para treinamento de profissionais de saúde mental que queiram reproduzir esse programa em outros lugares, né? Esse site é aberto à população. Então, vocês podem visitar esse site. Talvez, se eu puder, acho que eu posso mostrar para vocês um pouco desse site. Então, voltamos aqui para cá, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho desse site. Se você clicar naquele link que eu falei ali para vocês, vocês vão entrar nesse screen, nessa página aqui do Google, e daí você encontra, então, esses... vamos voltar um aqui. Vai entrar nessa página. Nessa página é só você clicar. Então, aqui fala um pouquinho desse programa com você, que eu estou contando para vocês aqui agora. Se você entrar aqui nessa vídeos para colaboradores, você vai encontrar uma série de vídeos que podem ser bastante interessantes. São vídeos de 5 minutos, o mesmo tema, são vídeos de 10 minutos. Nessa primeira parte a gente fala sobre o Covid em si, as questões ligadas à natureza do problema, do vírus, tratamento, que tem de pesquisa nessa área, textos mais específicos, como lidar com a angústia, como lidar com a ansiedade, como lidar com o medo da família, como contar para o seu filho, como falar com as crianças sobre o coronavírus, como lidar com pacientes difíceis, como lidar com o luto, o processo de morte, que infelizmente é bastante frequente para quem está ali na linha de frente, a saúde mental na quarentena, nutrição, meditação, várias medidas de promoção de saúde que vocês podem utilizar, como cuidar do seu sono, métodos específicos de psicoeducação, ginástica laboral, como fazer atividade física em casa, manejo dos conflitos familiares. Muita gente acaba bebendo mais, usando mais drogas, como cuidar disso nesse período, os processos de envelhecimento ativo, como identificar pessoas de risco, lidar com o contágio, intervenções em crise, o burnout em si. E aqui tem um componente que é treinamento de equipes que querem trabalhar com isso em outros lugares do país, que vai ser foco do meu próximo slide. Então, um dos nossos objetivos também é conseguir, agora colocando os slides de novo, é expandir esse programa, né? Que não fique só limitado aqui à Universidade de São Paulo. Então, nosso objetivo é fazer esse programa Com Você Brasil. Então, o que é esse programa? Nós estamos atrás de recursos da sociedade para ampliar essa hotline, poder atender mais gente. Mas isso é sempre algo limitado. Eu acredito mais no segundo item desse programa, que é capacitar outros centros para montar programas como esse. Então, nós estamos buscando recursos para deixar uma equipe de plantão para ajudar a capacitar outros centros para serviços como o nosso. Nesse contexto, nós também estamos fazendo um aplicativo. Então, de novo, a ideia aqui é multiplicar. Esse aplicativo vai ser lançado a semana que vem. Nós estamos dependendo da aprovação das lojas da Google e da Apple. Esse aplicativo, é bem friendly, né? Bem amigável. Você vai entrar, vai fazer um login rápido e a gente vai fazer perguntas para vocês com base nos seus últimos dias. Como é que você está se sentindo? Vários temas ligados à ansiedade, sintomas depressivos, insônia. E você, no final, recebe um score do aplicativo que te fala o seguinte: olha, se ele está um score abaixo, ele fala, nós estamos achando que você está ansioso e você pode se beneficiar desses vídeos. O aplicativo, então, vai te enviar vídeos de promoção de saúde, vídeos educativos, que pode te ajudar você mesmo a lidar com seus sintomas de ansiedade, por exemplo, ou sintomas da insônia. Além disso, esse aplicativo, ele vai poder, naqueles casos que tem uma linha de corte acima do que a gente acha saudável, a gente vai falar para você, olha, você está precisando de uma ajuda especializada. Ligue nessa hotline, quando houver a hotline, porque nossa hotline hoje está limitada aos membros do Complexo do Hospital das Clínicas, mas, mediante recursos adicionais, talvez a gente possa ampliar. Mas você vai procurar uma pessoa
onde você está, não necessariamente o nosso serviço, mas vai ter um alerta para que você busque ajuda. E nós vamos convidar as pessoas a repetirem isso a cada 7 dias, de forma que as pessoas vão poder monitorar a sua saúde mental. Então, vai ser um aplicativo de uso universal. Nós pensamos em focá-los no profissional da saúde. Quem sabe um dia a gente pode levar para a população geral. E um outro foco de pesquisa é o monitoramento da saúde mental dos colaboradores das clínicas, que eu comentei para você. Nós vamos fazer isso também com instrumentos mais sofisticados para esse grupo de profissionais. Mas voltando aqui a esse projeto Com Você Brasil, uma outra vertente do projeto que a gente não incluiu aqui, aliás, cada semana a gente está aprendendo uma coisa nova, acho que todos nós, né? É um processo de aprendizado contínuo. E um outro tema, então nós estamos atrás de fontes de estresse, fontes de natureza psicossocial que trazem sofrimento para os profissionais da saúde, e como nós podemos nos antecipar, porque se a gente cuidar disso, talvez essas pessoas não vão desenvolver transtornos mentais. E o que nós estamos... Um outro ponto sensível é o dilema ético, é a tomada de decisão diante do dilema ético. Ou seja, quando a gente tiver serviços no país sobrecarregados, onde não vai ser possível atender a todos, como se toma a decisão da escolha de quem vai ser atendido? Esse é o maior dilema do médico. Nós somos treinados para salvar vidas. Nós não fomos treinados para escolher quem salvar. Mas, por outro lado, existe uma porção de instrumentos técnicos que podem nortear essa tomada de decisão. Por exemplo, aqui na nossa instituição, no Hospital das Clínicas, nós temos um grupo de cuidados paliativos, liderado, entre outros, pelo Ricardo Tavares. O Ricardo promoveu aqui para a nossa instituição, ele trouxe uma ferramenta chamada SPICT. Essa ferramenta, ela te dá scores que permitem você quantificar indivíduos que precisam de cuidados paliativos e aqueles que não precisam de cuidados paliativos, com toda uma gama intermediária. Nós estamos falando de cuidados paliativos? Nós estamos falando de indivíduos como, imagina um indivíduo que já tem um quadro demencial grau 3, quer dizer, uma perda total de funcionalidade, ele já não reconhece a família, por exemplo, já não consegue se cuidar. Vamos pensar num indivíduo que faz diálise e que não tem chance, já tem vários outros comprometimentos clínicos que o impedem de fazer um transplante, que o impedem de ter uma vida funcional. Um indivíduo com doença cardíaca de alto grau também, que não tem nenhuma indicação para transplante. Assim, da mesma forma, indivíduos com doença pulmonar grave, indivíduos com câncer em fase terminal. Esse indivíduo, não faz sentido esse indivíduo ir para uma UTI, até em termos humanitários. Não faz sentido prolongar, ele já começou o seu processo de morte, vamos dizer assim, não faz sentido prolongar a vida desse indivíduo, e num contexto onde os recursos são limitados, talvez seja coerente que esse indivíduo vá para uma enfermaria de cuidados paliativos. Então, aqui no Hospital das Clínicas, nós temos uma enfermaria de cuidados paliativos, então esse indivíduo não vai para uma UTI e vai permitir que outros indivíduos vão ser utilizados. O grande dilema vai acontecer quando a gente vai estar naqueles grupos de pessoas que não tem indicação de cuidado paliativo. Ele não é um fator de risco. Daí, nesse contexto, nós pensamos em formar um grupo, um comitê, que, baseado em técnicas, né, e valores, fatos ligados ao paciente e o contexto em que ele está inserido, embasados por comissões de éticas bem atuantes, a nossa ideia é que esse comitê pudesse ser um comitê que ajudasse o médico a tomar a decisão. Então, a responsabilidade passou a não ser só dele. Ele pode ter um comitê que o assessora e está trabalhando de forma isenta. Não é ele que está ali com aquele paciente que vai ter que decidir. É esse comitê que vai nortear a decisão. Isso vai ter um valor, possivelmente vai mudar de acordo com a situação, com o caso, com o local onde nós estamos falando e os valores daquela instituição. Nós achamos que podia fazer parte desse programa Com Você 19, ter uma área desse programa que envolveria, então, esse tipo de atuação. Então, nós ajudaríamos esses locais criarem
serviços do tipo o nosso de atenção saúde mental, mas como um subcomponente também, esse subgrupo que ajudaria na tomada de decisão. Então, e isso, com certeza, aliviaria muito o médico. Vai permitir que esse médico se dedique aos seus pacientes, oferecendo o que ele tem de mais, com todo o seu potencial. Então, eu acho que, como conclusão aqui, o profissional de saúde vai ser o mais afetado por essa pandemia. Não vai dar para cuidar dos nossos pacientes sem cuidar dos profissionais da saúde. E o EPI de saúde mental envolve um batalhão de profissionais de saúde mental pronto para entrar na frente de batalha com vocês, profissionais de saúde. Agora estou falando para todos os profissionais de saúde, no sentido de tornar essa batalha mais fácil e com mais chance de êxito para todos vocês. Então, esse aqui é o nosso programa, né? Mas nós estamos trabalhando fortemente para que isso possa ser um programa do Brasil. Eu acho que é um trabalho realmente belíssimo que está sendo feito, né? E eu acho que, com certeza, a liderança da USP, né, da Faculdade de Medicina, ela tem que realmente compartilhar todas essas conquistas, né, que vocês já atingiram, para poder, eventualmente, como você falou, né, você tem casos, né, eu acho que ainda aqui em São Paulo não aconteceu uma situação do médico ter que decidir quem vive e quem morre, mas parece que já existe em alguns lugares do Brasil que isso já está acontecendo, né, Uri? Com certeza. A gente imagina que em Manaus isso já seja uma realidade. E hoje eu vi com uma tristeza muito grande, né, no site da Our World in Data, que em vários países, quer dizer, em todos os países, depois de 40 dias, dos primeiros 5 dias de morte, né, das primeiras 5 mortes, né, 40 dias depois, 45 dias depois, ocorre uma inflexão na curva de mortes, né. Isso não está acontecendo no Brasil. Então, a gente tem cada vez mais dados, né, que sugerem que nós vamos ter um colapso em vários lugares do país. Então, esse colapso vai ser ainda maior se os profissionais de saúde estiverem doentes, se eles não puderem se cuidar e não puderem ter todos os recursos disponíveis para salvar vidas. Então, eu acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente, né? Acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente. Assim, uma coisa que eu gostaria de entender sobre essa questão do distanciamento, confinamento. Como que isso é lidado com o profissional de saúde? Porque é claro que esse profissional, enfermeiro, médico, ele não tem como ter toda essa questão do distanciamento dentro do trabalho, né? O que evita a contaminação? São os EPIs? Como que é que esse profissional de saúde, dentro do seu trabalho, por ele ter que ter contato, né, com o médico, com os outros enfermeiros, tal, como é que funciona isso? Então, nenhum método de EPI, né, nenhum desses equipamentos de proteção individual é infalível, né? Então, a própria paramentação, pelo que eu tenho aprendido com nossos colegas infectologistas, é que quando você vai fazer a desparamentação, não raro você pode se contaminar. Então, é muito difícil você garantir que você não vai ser contaminado. Mas, com certeza, o treinamento faz muita diferença. Equipes treinadas se contaminam muito menos que equipe não treinada. Esse é um primeiro aspecto. Quando eu estava falando assim eu falei de fator de risco, né? Enfermeiras, mulheres, em caso de pessoas que têm risco, indivíduos que têm alguém na família acometido, indivíduos que têm mais tempo de serviço, vários fatores de risco que aumentam a chance de indivíduo ter um transtorno mental. Mas existem também fatores protetores. Então, um fator protetor relevante é o quanto que o indivíduo identifica que a sua instituição está cuidando dele, está procurando, está se preocupando com ele. Então, preocupação com os EPIs é uma proteção fundamental. Mas é muito mais além o que a instituição pode fazer pelos seus funcionários. Então, nessa questão do isolamento social,
você trouxe. Algo que pode trazer muito alívio é que as instituições consigam recursos, né, para alocar os seus profissionais perto, um hotel, quer dizer, oferecer residência para esse pessoal que está na linha de frente, quando ele não mora sozinho, quando ele realmente traz risco para suas famílias. Porque esse é outro fator de estresse muito grande. Um outro aspecto que eu acho que é importante para aliviar o sofrimento do profissional da saúde é que o governo, através de políticas públicas, possa permitir que as instituições possam cuidar dos seus profissionais. Porque, teoricamente, se eu ficar doente, eu estiver trabalhando na linha de frente do Hospital das Clínicas, eu tenho que ir para a Rede Cross, que vai me encaminhar para uma instituição, e não necessariamente a minha. E eu vou ter que entrar numa fila com outra qualquer. Não que eu seja a favor de furar a fila, não acho que não seria essa a ideia, mas seria a ideia de que a instituição assumisse: eu vou cuidar de você. Você se ficar doente, eu vou cuidar de você. Ela podia ser permitida que ela fizesse isso oficialmente. Ela não pode fazer isso oficialmente. E também, se eu chego na minha casa e infecto a minha mãe e ela precisa de uma UTI, eu acho que essa instituição tinha que garantir que ela pudesse cuidar dessa pessoa também. Mas isso está muito longe de acontecer. Talvez as instituições façam, de alguma forma ou de outra, cuidem dos seus profissionais. Esse aspecto eu falei de morar perto, eu acho que ajuda. Esse aspecto de áreas de descanso. Esse aspecto de também... os profissionais falam muito na necessidade de descanso. Então, um outro aspecto é você talvez puder ter folgas remuneradas. Isso depende do governo, ter folgas remuneradas. Mas o fato que, quando o profissional de saúde sente esse comprometimento institucional, representa um fator protetor. Para ele, fator de risco, agora um fator protetor para ele desenvolver o desenvolvimento mental. E, além disso, também contribui para que ele se sinta muito mais motivado para o trabalho. Sabe uma coisa que interessante, Hélio, que eu vi? Eu tenho um certo orgulho para falar para vocês aqui, que na nossa instituição, Departamento de Psiquiatria, nós precisávamos mandar 10 residentes, toda hora nós temos necessidade de 10 residentes para trabalhar como clínicos. Nossa força de tarefa lá na frente está ficando doente, está ficando cansada, e nós precisamos renovar nossos profissionais da linha de frente. E nós precisávamos mandar 10 residentes no nosso residente. Eu estava angustiado. Que critérios que nós vamos criar para mandar esses residentes para lá? E não é que nós tivemos 10 voluntários. 10 psiquiatras foram voluntários para irem lá contribuir para a sociedade de uma forma ou de outra. Eles vão abrir mão do seu programa, eles estão lá para aprender psiquiatria, vão aprender clínica médica. 3 deles concordaram de ir para a UTI. Vão aprender, de novo, resgatar os seus conhecimentos lá, já estavam indo longínquos nas suas mentes, para contribuir para a sociedade. Esse gesto altruísta se viu também que quando você vai para esse tipo de tarefa, de uma forma altruística, quer dizer, eu vou lá para ajudar e eu acabo me ajudando, é um fator protetor também. Então, indivíduos que escolhem e que estão lá de uma forma altruística, tem menos transtorno mental também, é um fator protetor. Então, um dado interessante. Mas, para isso, esse cara precisa sentir que a instituição está, de uma forma transparente, conectada e preocupada com as suas necessidades. Daí que surgiu no nosso programa essa área que a gente chama de intervenção psicossocial. Então, nós queremos ser os ouvidos das enfermeiras, de vários setores dos residentes, e levar rapidamente para o profissional, para a liderança, essas necessidades e que elas sejam atendidas rapidamente. Mostrando, e a nossa instituição está muito sensível a isso, mostrando que a nossa força de trabalho depende disso, né? Você sabe que o nosso programa lá é para membros do complexo, mas nós temos lá muitos funcionários da limpeza, da portaria, são terceirizados, não são membros do complexo. Nós entendemos que a gente tem que cuidar dessas pessoas também. Então, nós ampliamos nosso programa para atender essas pessoas e também o nosso serviço de terapia ocupacional vai ouvi-los nas suas necessidades para que até a gente esteja sintônico no sentido de que eles também precisam estar bem, né? Tem que criar um ambiente de cooperação, de colaboração em que as pessoas sintam que elas estão sendo cuidadas, para se cuidarem ao máximo também e poderem cuidar das pessoas, poderem confortar essas pessoas que estão chegando lá, algumas delas sendo entubadas e nunca mais vão ver suas famílias.
e com muito medo. Eu vi vários relatos de médicos nossos contando o olhar de sofrimento e o resgate deles como médicos, no sentido de poderem confortar essas pessoas. E muitas delas não vão mais continuar conosco. Então, há muitas coisas positivas dessa experiência, mas que a gente precisa trabalhar de diferentes formas para que elas possam emergir, né? E diz o seguinte, essa informação que eu não conhecia, quer dizer, os médicos aí do HC, que estão na linha de frente, né, que são, inclusive, funcionários, né, da nossa instituição, caso eles acabem sendo contaminados, eles vão ser tratados, eventualmente, num outro local que talvez essa pessoa, eventualmente, tenha um seguro, tenha algum convênio, e ele vai ter que ir para esse local para poder, eventualmente, ser curado. Ele não teria a guarita, por exemplo, da instituição que ele está trabalhando. Isso para o médico não me preocupa. Me preocupa com o cara da limpeza, a enfermeira, a técnica de enfermagem. A técnica de enfermagem, ela tem uma alta chance de se contaminar. Essa pessoa me preocupa. Essa pessoa vai ter que entrar no sistema do SUS e vai cair em algum lugar. Então, eu acho que o governo tinha que garantir que as instituições pudessem, pelo menos eu deixar subir os meus. Eu quero dar essa segurança para o meu funcionário. Quero que ele sinta que ele vai ser acolhido por mim, se ele precisar. Então, eu acho que isso depende do governo. As instituições não podem fazer isso. Tem que respeitar o sistema de referenciamento, que é, no caso daqui do Estado, é a Rede Cross, né? E diz aí, para a gente estar chegando aqui no fim, mas eu queria que você agora tentasse falar um pouco para um outro tipo de pessoa, né, que sou várias outras pessoas que estão em casa, confinado, né, já há 70 dias, com a rotina completamente mudando, quer dizer, a gente hoje tem que cozinhar, tem que limpar a casa, para até evitar as pessoas que nos ajudavam, né, a gente acabou tendo que dispensar. Eu, no meu caso, a pessoa que vinha aqui 2 vezes por semana, continuo pagando, independente de vir aqui, até para proteger ela e a gente também. Mas toda essa rotina, essa situação, vamos dizer, de confinamento, né, o que você recomenda, né? Porque eu acho que esse problema, da mesma forma que acomete o profissional de saúde, ansiedade, estresse, né, depressão, com certeza atinge a nós também. Como é que a gente pode lidar com esse tempo? O que você falaria para essas pessoas? Olha, em primeiro lugar, eu queria dar uma resposta mais científica. Então, por exemplo, nós estamos agora tendo o SARS-CoV-2, né? É o coronavírus 2, né? O Covid-19, mas nós já tivemos SARS coronavírus 1, vamos dizer assim, né? De 2003, né? A síndrome respiratória aguda severa de 2003. Daí fizeram uns estudos em Hong Kong, tentando identificar quais foram as estratégias adaptativas que mais diminuem o estresse. Está aqui no contexto do profissional de saúde, mas eu acho que vale para todos nós. Então, ele fala assim, que quem lidou melhor com o estresse, as estratégias que foram mais adaptativas, foram, primeiro, aceitar a realidade do estressor. Aceitar a realidade. Existe o coronavírus, está aí, é uma realidade. Aceitar que ela existe e que ela tem uma porção de consequências. Contornar essas consequências, ou seja, eu tenho várias consequências, mas tem uma porção de outras coisas que eu ainda posso fazer. Tentar ver o que tem de positivo em tudo isso que está acontecendo. Tem várias coisas positivas, né, que a gente podia citar. Falei agora só essa coisa solidária que a gente vê, então, que eu comentei aqui dos nossos residentes, me enche de esperança no ser humano, né? E a ideia é que nós podemos crescer com essa situação, a gente pode aprender. Então, o que eu acho importante é você ter uma atitude intencional e não reativa. A gente não ficar reativamente experimentando essa situação. A gente ter uma intenção, o que eu vou fazer durante esse período, como é que eu vou me enriquecer, o que eu vou aprender de novo. Eu considero que o teu trabalho, por exemplo, é altamente intencional, né? Você está ativamente aí trazendo uma porção de gente, dividindo informação com uma porção de gente. É uma atitude altamente saudável.
Quer dizer, a gente tomar iniciativas, né? Ter uma atitude proativa, no sentido de o que eu posso fazer, que pode fazer bem ainda, apesar de tudo isso. Existe, é real, mas como é que eu posso fazer? E eu acho que tem um aspecto importante. Nós tivemos a SARS de 2003, nós tivemos o H1N1 de 2009. A gente não viveu isso aqui no Brasil, mas teve lugares do mundo que viveram o que nós estamos vivendo agora, de uma forma muito intensa. Esse pessoal está sofrendo menos agora. Eles aprenderam com aquela experiência. Nós vamos ter que aprender com essa, porque nós vamos viver essa experiência de novo. Ela mesmo vai durar muito tempo. Então, nós temos que entender que isso aqui tem que ser uma fonte de aprendizado e de crescimento. E eu acho que esse tipo de atitude é fundamental. E estou aqui, diante de tudo isso, aceitar tudo isso, ser grato. Tem um exercício de gratidão nos nossos... Vale a pena ver o exercício de compaixão, técnicas de compaixão, ser compassivos com nós mesmos e, ao mesmo tempo, ter um exercício de gratidão. Você põe a mão no peito 3 vezes por dia, você pensa numa coisa que te faz... Você pode ser, de fato, grato. Sou grato por estar aqui, sendo entrevistado e poder dividir, né, com você, Hélio, e ter algumas pessoas que vão poder ouvir isso aqui de novo e compartilhar com eles e, quem sabe, ouvir sugestões para a gente melhorar o nosso programa. Então, esse exercício, 3 vezes por dia que ela propõe, tem um efeito de promoção de saúde, de aumentar a nossa resiliência. Né? Nós vamos trabalhar de melhorar a nossa resiliência. Quer dizer, lidar com esse sofrimento emocional sem deixar sequelas. Mais do que isso, sair fortalecido. Não vamos precisar sair fortalecido, vamos ter outras dessas. Isso aqui vai durar mais do que a gente pensa. Mas a gente pode ter uma atitude proativa. Eu tenho investido muito em me cuidar. Então, eu tenho feito uma atividade física que eu nunca levei tão a sério. Tenho levado muito a sério a atividade física. Eu tenho me alimentado melhor. Tem uma aula só sobre alimentação com a Vânia Assali. Vale a pena ver no nosso site, que ela sugere várias substâncias que são anti-inflamatórias, aumentam o processo imunológico. Vale a pena você se atentar para isso. Eu faço técnicas de meditação para dormir. Tem vários sites e aplicativos nesse sentido que têm me ajudado a dormir melhor. Quer dizer, eu fico muito ansioso, tendo a não dormir direito. Então, esses sites me ajudam. Eu tenho investido muito em conexão afetiva. Eu acredito, tem um professor que nós trouxemos da Harvard, há um tempo atrás, chama Gregor Secchione, ele fez um livro que ele fala sobre ansiedade de separação e a ligação como uma solução para essa ansiedade de separação. Então, ele faz um paralelo com a relação mãe-bebê. Quando a gente se afasta da mãe, a gente sente muita angústia. Quando a gente se liga a ela, a gente sente muito prazer. Ambos sentem muito prazer, tanto a mãe quanto a criança. Então, essa relação, essa conexão nos dá prazer, nos dá amparo, nos dá acolhimento. A gente depois se separa da mãe e se liga no pai. Então, a gente se separa da mãe, vive uma ansiedade enorme, se liga no pai e vive um novo prazer, uma nova vivência de amparo. Se separa de ambos, se liga nos pares, vai se ligar depois no seu cônjuge, e perto da morte, a gente se liga no médico, no profissional de saúde. Diante da ansiedade de separação da morte, a gente se liga no profissional de saúde. E esse resgate desse papel, que eu acho que está sendo muito forte agora, nas vivências dos nossos colegas na UTI. Essa possibilidade de ser amparar, acolher, confortar, consolar esse indivíduo que está nessa ansiedade de separação. Então, eu tenho investido muito nas minhas conexões, nas minhas relações significativas que me amparam. Eu tenho uma mãe viva ainda, com 89 anos, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus filhos, tenho minha mulher. Tenho investido horas assim, do meu tempo para dar uma palavrinha, resgatar essas conexões. Então, são algumas das formas que eu estou lidando com isso. Não são as melhores, deve ter outras melhores, mas sobretudo com a ideia de que isso aqui pode ser uma grande oportunidade para todos nós. Não, isso aí realmente é super valioso isso. Vou, inclusive, entrar a ver essas sugestões que você deu. Queria só, para terminar, colocar uma questão. Acho que essa semana, até no nosso grupo lá, nós estávamos comentando sobre essa questão dos testes, né? Que, infelizmente, a gente acabou essa estratégia sendo muito pouco usada no Brasil. Aí ela até me comentou que iria começar agora, não sei se na cidade ou no estado,
uma questão de fazer essa testagem em massa. No caso do HC, né, essa providência, ela não poderia ajudar a dar mais tranquilidade para os profissionais se ela tivesse sido feita com muito mais antecedência do que vai ser feita eventualmente agora? Concordo, concordo. Ela traria um conforto muito grande para os profissionais, em vários aspectos, né? Se eu estou contaminado, se você detectar precocemente, eu tenho menos chance, tenho mais chance de me cuidar e não contaminar outros, se eu estiver naquela fase em que eu sou um transmissor. Eu acho que também, de ambos os lados, sabe, Hélio, eu tenho uma filha que cuida da enfermaria de coronavírus no Hospital de São Carlos. Ela me fala da preocupação dela de acabar lá, né, não tem a mesma condição que nós temos aqui, de acabarem os equipamentos de proteção individual, porque lá eles estão usando para qualquer gripe. Então chega lá um indivíduo com gripe, eles já vão lá, se paramentam todo, e o cara tem um problema respiratório, quando na verdade a maior parte não é coronavírus. Então, como não tem o teste, ele se desperdiça muito equipamento e estresse desnecessariamente. Então, de ambos os lados, mas eu concordo, o profissional de saúde ia aliviar muito se a gente pudesse estar fazendo isso antes. Mas não conseguimos, né, porque não tínhamos, né? Agora nós estamos atrás, né, de poder fazer isso em escala. Que concordo, ia ser uma fonte de alívio, com certeza. E acho que é um risco que essas pessoas, infelizmente, começam como você falou, né, a ter que correr, mas é o que você disse, né, eu acho que, na minha visão, também houve falta, acho que, de planejamento, porque esse assunto do Covid, a gente já sabia, já em janeiro, né, que isso ia chegar aqui, né, mas isso aí, como você falou, né, o leite foi derramado, agora não adianta, a gente tem que, como você falou, né, procurar, a partir de agora, e como você falou, né, quer dizer, talvez no futuro, se isso vier a acontecer de novo, a gente já tem todo um aprendizado, como você citou, né, para saber como a gente deveria, eventualmente, estar tratando isso. Mas, como você falou, agora é a gente partir de onde a gente está e procurar, como você falou, sobreviver da melhor maneira. Aí. Bom, pessoal, eu queria, então, dizer que a gente já completou aqui a 1 hora, né, dizer que eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que acompanharam aqui pelo canal do YouTube, né, dizer que agora, sexta-feira, a gente vai ter também às 17 horas, né, um evento em homenagem ao professor Brito Cruz, né, que o nosso grupo está organizando. Vão ter lá 10 pessoas falando, o Celso Laffer, vai ter a Patrícia Ellen, várias pessoas aí falando um pouco da trajetória do professor Brito, os 15 anos de FAPESP que ele teve, né? Então, eu convido a todos vocês para também acompanhar isso, também às 17 horas da sexta-feira. E, então, agora, para a gente finalizar, queria passar a palavra para o doutor Eurípides, agradecendo mais uma vez a magistral palestra que ele deu, que tenho certeza que todo mundo precisava ouvir tudo que ele disse, tudo que ele falou, que eu tenho certeza que a gente iria poder enfrentar com uma qualidade melhor o que vem pela frente ainda, né, doutor Eurípides, porque essa coisa não terminou e a gente sabe que vai ainda ter bastante coisa. Então, eu queria passar a palavra para as suas considerações finais para a gente encerrar. Então, mais uma vez, agradecer a vocês que estão assistindo esse encontro aqui com o Hélio, e dizer que eu estou muito grato pelo convite. Queria terminar falando que eu falei antes, que eu acho que nós temos que esse momento de grande preocupação pode ser um momento de oportunidade, de crescimento. Eu acho que ele não vai, eu não acredito que não vai ser a primeira vez, é a primeira vez para muitos de nós, mas não vai ser a última, e vai durar mais do que a gente imagina, mas se nós nos prepararmos e utilizarmos todos os recursos que nós temos para buscar soluções criativas e, ao mesmo tempo, cuidarmos da nossa saúde mental, nós vamos passar por isso e vamos sair disso melhores. Então, eu quero dizer que a nossa Faculdade de Medicina da USP, o nosso Departamento de Psiquiatria, nós
temos uma missão agora que é cuidar dos profissionais da saúde. E nós vamos dar o melhor de nós para que nós possamos oferecer um EPI de saúde mental para vocês, profissionais da saúde, e, nesse sentido, contem conosco, nós vamos dar o nosso melhor nesse sentido. Ok, então, pessoal, obrigado, boa noite a todos, e até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos. Muito obrigado.